são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 8 de dezembro, neste segundo domingo do tempo do Advento, meditemos o Evangelho de São Lucas no capítulo 3, de 1 a 6, uma vez que estamos aqui, aí em suas casas, reunidos todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano do reinado do imperador Tibério, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, da Traconítide e de Lisânia, tetrarca de Abilene, no pontificado de Anás e Caifás, foi dirigida a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a zona do rio Jordão, pregando um batismo de penitência para a remissão dos pecados, como está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Sejam alteados todos os vales e abatidos os montes e as colinas. Endireitam-se os caminhos tortuosos e aplane-se as veredas escarpadas, e toda a criatura verá a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho deste domingo, ou seja, desse segundo domingo do Advento, começa com uma referência a diversos personagens que tinham um lugar de destaque no xadrez político, social, religioso do tempo de Jesus. E ao dar esse alinhamento, Lucas está, sobretudo, a dizer-nos que o acontecimento decisivo da história humana, a vinda de Deus ao mundo dos homens, se prepara e acontece fora do âmbito da influência dos grandes mundos, pois a palavra de Deus, que prepara o encontro decisivo entre Deus e a humanidade, ela é dirigida a um homem desconhecido, sem influência, que não vive num palácio de poder e abundância, mas vive no deserto desolado e esquecido. No entanto, esse homem chama-se João e não tem qualquer papel de relevo na sociedade da época. E assim que Deus age, e é assim na sua simplicidade que Deus impõe e concretiza seu projeto de salvação para o mundo e para os homens. Ou seja, quem é esse homem chamado João Batista? É o filho de Zacarias, sacerdote de Isabel, parente de Maria, referidos no Evangelho da infância de Jesus, que é Lucas 1. E apesar de pertencer a uma família sacerdotal, João não exerce funções sacerdotais. Ele, com sua liturgia e os seus rituais de purificação inúteis, tinha se retirado para o deserto, longe das intrigas dos palácios, dos poderosos, do ruído e dos átrios sagrados, onde diariamente se exibiam os sacerdotes e os doutores da lei. Foi, portanto, no deserto que a palavra de Deus foi dirigida a João. E foi no deserto também que João começou a fazer ouvir a sua voz profética. Contudo, o lugar onde o profeta João se estabeleceu era um lugar privilegiado para a palavra de Deus pudesse ecoar. Embora fosse um lugar
desabitado, afastado da agitação e confusão das cidades, era um local por onde passava muita gente, pois estava ao lado da estrada que ligava Jerusalém com as regiões situadas no Oriente e no Rio Jordão. E, além disso, aquele lugar estava mesmo ao lado da porta, onde os hebreus vindo do Egito tinham entrado na terra prometida, Josué 4:13 seguinte, e seria por esse caminho de passagem de escravidão, de liberdade, passagem da velha vida, passa também a nova vida. E instalado no deserto de Judá, João escutava Deus e refletia sobre o projeto de Deus, e estava consciente ele que a comunidade do povo de Deus atravessava uma crise profunda, e tinha consciência de que essa crise resultava do abandono de Deus. E instalado nas suas seguranças e nos seus rituais religiosos cheios de pompa, Israel tinha se afastado irreverentemente de Deus e dos compromissos que assumira com Deus no âmbito da aliança. Portanto, o próprio templo tinha se tornado um lugar iníquo de roubos, onde se praticava o culto estéril que nada produzia. O povo de Deus e até mesmo a terra de Israel estava contaminados pelo pecado. João acreditava na iminência de uma intervenção decisiva de Deus que poria fim essa história de pecado, e acreditava também que a forma adequada de preparar a chegada iminente de Deus seria o processo da conversão radical, de uma completa mudança de vida, de um regresso incondicional a Deus. É essa conversão que João começa a propor a todos aqueles que vêm ao seu encontro, e aqueles que acolhiam essa proposta de conversão passavam a integrar a comunidade de salvação. Quem não acolhesse tinha que se sujeitar à ira de Deus. E João, portanto, começa então a percorrer toda a região do Jordão, a pregar um batismo de conversão e a metanoia para a remissão dos pecados. E deste modo a palavra metanoias é um conceito central na proposta de João, que sugere uma decisiva transformação da vontade, uma mudança radical de consciência, uma transformação total do homem, uma nova atitude perante a vida, uma revolução completa dos valores que servem de base à construção da própria existência humana. E a conversão e a proposta de João lançada a todos aqueles que encontram nas margens do Rio Jordão significa uma atitude de vida completamente nova, que se leve o homem a aproximar-se novamente de Deus, a retomar o caminho com Deus, a aderir novamente à palavra de Deus e viver novamente com Deus e para Deus. E aqueles que aceitavam a proposta de João de conversão, João sugeria um gesto, um mergulho renovador nas águas do Rio Jordão. E o judaísmo conhecia, aliás, diversos rituais de purificação através da água. E ali, ao lado da aldeia de Qumran, a seita judaica dos essênios praticava várias vezes o dia rituais de purificação em pequenas piscinas preparadas para esse efeito, onde os membros da seita entravam e lavavam para renovarem a sua situação de pureza. Mas o batismo que João propunha tinha um enquadramento diferente. Era feito em água viva, água corrente, não em água morta como de Qumran, mas em uma água corrente, uma única vez, apontava para uma purificação total e significava um novo começo, o início de nova vida,
Não era um ritual privado, pois crente não mergulhava na água sozinho. Era João quem o submergia, e que significava o crente aceitava o convite de Deus que lhe chegava através do profeta João. João era um mediador do qual a proposta de salvação chegava ao crente. E o batizado comprometia a abandonar o pecado, passando a integrar a comunidade do povo de Deus e do povo de Israel, que esperava com o coração renovado a chegada de Deus. Portanto, o Evangelho de hoje conclui uma citação do Deuteronômio Isaías, no capítulo 40, onde anuncia os exilados à Babilônia, a intervenção libertadora de Deus, o regresso à casa dos exilados, o milagre que deu um êxodo da terra da escravidão para a terra da liberdade. Peçamos a Nossa Senhora a que nos ajude a sair do deserto do pecado e a protagonizar a nossa vida na semelhança da proposta de João, de uma conversão, de uma metanoia que nos conduz a preparar para a vinda de Jesus, derrubando todas as veredas, todos os vales, os montes, as colinas, e abracemos com amor a proposta de Deus, que é a da conversão. Assim, peçamos a Nossa Senhora a que nos ajude e rezemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, nos abençoe, nos guarde, proteja e ilumine, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.